Alcançamos o quarto tópico da nossa lição muito especial, onde estamos considerando acerca do repouso de Deus. Nesse quarto tópico, vamos considerar o tema, o poder da palavra de Deus. Os tópicos anteriores fizeram menção do descanso, de ter a nossa vida em Cristo e desfrutar de um descanso espiritual e também do descanso semanal do sábado. E nos apresentou diversos aspectos. Talvez para muitas pessoas, quando olham para estas apresentações ou para esses ensinamentos da palavra de Deus, pensam assim, nossa, mas é difícil, eu não posso, isso daí não é para mim não. Não nasci para viver esse descanso, para observar o sábado ou para cumprir com todas essas coisas que Deus requer de nós. E pensamos que é simplesmente impossível ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Esse tópico vai apresentar que existe esperança para todas as pessoas, inclusive para aquele que acha que tudo é impossível. Vai nos apresentar que a palavra de Deus tem poder. Mas de que forma? Vamos às perguntas. Irmão Eliseu, qual é o alcance do poder da palavra de Deus? Aqui nos mostra que o alcance da palavra de Deus vai muito além da nossa compreensão humana e vai além da nossa capacidade também. Então aqui fala que pela sua palavra todo o céu, todo o exército foi criado. E ao mesmo tempo fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. No finalzinho do texto fala que ela é apta para discernir até os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus ela tem um poder que vai muito além da capacidade humana. Eu lembro, Luzilei, que assim que eu entrei na obra, o irmão Adelaide, pastor já falecido, ele me deu um conselho. Ele falou assim, Eliseu, não tenha pressa em batizar as pessoas, tenha pressa em estudar com elas. Quem convence as pessoas não é você, é o Espírito Santo. E aqui entra justamente na nota dessa pergunta. Diz assim, ó, há um ponto além do qual o esforço humano é inútil. Então, na pregação de uma mensagem como essa, ao gente levar uma mensagem para as pessoas, a gente precisa entender que existe um poder que é capaz de transformar os corações e esse poder é o poder da palavra de Cristo. Né? Aqui nos fala que um agente, além de qualquer poder humano, deve atuar. Somente por meio do Espírito Divino é que a palavra será viva e poderosa para renovar a alma para a vida eterna. Então, tanto nós que aceitamos a verdade, quanto que levamos a verdade, a gente precisa entender. Eu posso pregar a mensagem, eu posso falar do sábado para as pessoas, eu posso falar do descanso em Cristo, na graça de Cristo, mas eu preciso entender que é somente a palavra de Deus ou o Espírito Santo na vida da pessoa que vai convencer dessa verdade. E ele é capaz de fazer isso. A nota está aqui para nos mostrar que o Espírito de Deus é capaz de convencer os nossos corações e de atuar na vida do ser humano, seja o ser humano na condição em que estiver. Né? Então, por isso que é de suma importância que todas as vezes que nós pegamos a Bíblia para ler, façamos isso em oração, convidando aquele que inspirou os escritores bíblicos a redigirem o que redigiram, para estar conosco, né? Porque ele não apenas nos acompanha, mas ele faz daquela palavra que para o cético é apenas mais um texto, mais um livro de histórias ou de contos, né? Mas para nós que em oração examinamos, o Espírito Santo transforma essas palavras, faz de uma forma viva, né, em nossa vida, com a capacidade de transformar o pior dos pecadores, né? Isso. E como diz Paulo acerca de si, eis que sou o pior dos pecadores. Nós estamos numa situação semelhante, né? Mas a graça de Cristo transforma cada vida, cada coração, cada alma, desde que se entregue, desde que abra o seu coração para isso, né? Não existe impossibilidade. E aí entra o texto João 8:32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então há um poder na palavra de Deus que realmente nós não temos, mas a palavra de Deus proporciona isso. Por isso a notinha fala assim, ó, o poder miraculoso de Deus é que dá eficácia à própria palavra. Então, quando a pessoa estuda a palavra, estuda a Bíblia, e com humildade ela abre
a Bíblia para tentar entender e compreender o que está sendo falado ali, Deus concede esse poder e dá a compreensão dessa verdade. Quantas vezes eu já ouvi experiências, Luzilei, de pessoas que foram estudar, por exemplo, sobre o sábado, e quando a pessoa estudou e mostrou na Bíblia, a pessoa falou, nossa, mas isso está tão claro e eu nunca tinha visto. Já li a Bíblia tantas vezes, mas eu nunca tinha entendido isso. Então, o que levou a pessoa à compreensão daquilo ali? Não é o simples fato de que alguém a mostrou para ela, mas é que o Espírito Santo impressionou a sua mente com aquela verdade. E a pessoa passa a aceitar e a entender isso, que muitas vezes ela já leu, já passou ali pelo verso, mas passou despercebido e agora está entendendo. É a ação poderosa do Espírito Santo, né? Que todos nós precisamos para compreender a palavra de Deus. A próxima pergunta agora nos chama a atenção para um aspecto também importantíssimo. Até que ponto Deus nos conhece? Aqui em Hebreus fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos que tratar. E em Eclesiastes fala que Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esses dois textos linkados com os da Notas, que fala que Deus conhece as nossas intenções, Deus sabe o que há no nosso coração, e desde as coisas boas, até mesmo as maquinações secretas de cada coração, Deus conhece. E eu entendo aqui, Luzilei, que pelo fato de Deus nos conhecer tão bem, Ele é aquele que propõe algo que nós conseguimos alcançar pela graça que há em Cristo. Então eu entendo que Deus nos conhece e por nos conhecer Ele nos dá justamente a capacidade, Ele nos dá a graça, Ele nos dá o poder necessário para alcançarmos essa obediência em Cristo. Então aqui nos mostra que Ele conhece, os seus olhos não dormem, está atentos a tudo e ao mesmo tempo fala, agora é o momento de corrigir os erros e confessar os pecados. Caso contrário, eles surgirão perante o pecador no dia da ira de Deus. Então a gente precisa se entregar a Cristo de todo o nosso coração, precisamos confessar o nosso pecado, e se ao mesmo tempo nós temos vivido uma vida de desculpas e não temos entrado no descanso da graça de Deus, não temos descansado no sábado como deveria ser descansado, Deus nos convida ao arrependimento, Deus nos convida a fazer uma entrega do nosso coração a Ele, porque Ele sabe das nossas intenções, Ele conhece o nosso coração e Ele está pronto a nos ajudar em meio a essas batalhas e decisões que temos que tomar. Muito bem. Então, só fazendo uma conexão desta pergunta com a pergunta anterior, que fez menção do poder da palavra de Deus, talvez quando nós pensamos em transformação, nós pensamos em aspectos muito genéricos da nossa vida, né? Aquilo que é mais visível. Mas nós percebemos que pela palavra de Deus, mesmo as intenções, mesmo os pensamentos, mesmo aquilo que está escondidinho lá no coração que somente nós sabemos, mas até aí Deus conhece, né? Deus conhece esses segredos, esses detalhezinhos que estão ali bem escondidinhos dentro da nossa alma. Deus conhece situações que apenas nós passamos, dificuldade, alguma dor, alguma angústia, ou mesmo algum pecado, né? Não importa, Deus conhece exatamente aquele detalhe e a palavra de Deus, ela quer nos atingir e nos afetar, até mesmo nesses pontos, né? Isso. Não é apenas como alguém que pega um pano e passa por cima de um objeto e já tem ele como um objeto limpo, mas é aquele que passa por cima, passa por baixo, se o objeto tem uma parte interior, destampa esse objeto, limpa tudo, nos mínimos mudança detalhes. Completa, né? Exatamente. Não é só para que aquele que olha à distância fala, não, aquilo está limpo, mas é para que aquele que pegue, observa por fora, por baixo, por dentro, vai perceber que todo o conjunto, todos os aspectos realmente foram impactados pelo poder purificador da palavra de Deus. E aqui tem algo interessante que diz assim na nota, precisamos de uma conexão com o poder divino para que possamos ter mais luz esclarecedora e um melhor entendimento de como raciocinar da causa para o efeito.
Então, para que possamos ter uma compreensão ampla da verdade e entender como essa mudança ela vai impactar a nossa vida, até que níveis essa mudança vai impactar o nosso coração, a gente precisa ter uma conexão com o poder divino. A gente precisa ter uma entrega completa do nosso coração a Cristo. E aí, esse ser que nos conhece completamente, ele é capaz de proporcionar uma mudança completa. Se ele nos conhecesse apenas superficialmente, a mudança seria superficial. Se ele conhecesse só visualmente ou aquilo que está mais ali nas camadas externas, então a mudança seria proporcional. Mas não, Deus nos conhece intimamente, as intenções do coração. Deus sabe dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e vontades. Ele sabe dos nossos pontos fortes, das nossas qualidades, das nossas fraquezas e defeitos. Então, como Ele é alguém que nos conhece de forma tão íntima, e eu entendo que Deus nos conhece até melhor do que nós mesmos. Com certeza. Então, Ele pode nos proporcionar uma mudança completa, uma mudança profunda, a mudança que nós precisamos, né? Muito bem. Imagino que muitos que acompanham o programa Lição Interativa talvez gostariam de aprofundar mais o conhecimento na palavra de Deus, né? Nem todos conseguem, de uma maneira fácil, conhecer, desvendar os diversos mistérios que mesmo a palavra de Deus nos apresenta, especialmente ali os livros proféticos que apontam para os nossos dias ou mesmo para o futuro, e tem essa dificuldade. No entanto, atendendo ou percebendo pelo estudo aqui da lição da Escola Sabatina, a necessidade do conhecer mais da palavra de Deus, de estudar e de fato compreender os seus ensinamentos, talvez fiquem assim, mas eu quero conhecer mais, mas como eu posso fazer? Porque a lição ela segue um caminho, mas existem outros ensinamentos mais que a palavra de Deus nos apresenta. Esse trimestre está sendo dedicado ao livro de Hebreus, mas a Bíblia é composta aí de 66 livros e os demais livros, né? Então eu quero estender um convite a você, querido internauta, você, querido irmão que está nos acompanhando e quer conhecer mais da palavra de Deus, quer se aprofundar mais no conhecimento das Escrituras, faça contato conosco através das informações contidas na descrição desse vídeo, também nas informações que estão aí aparecendo para você, e nós estaremos lhe atendendo. Mande uma mensagem no nosso WhatsApp, nós queremos falar com você, apresente a sua dúvida, apresente o que você quer aprender mais da palavra de Deus. E nós queremos ajudar você nesse processo. Vamos crescer juntos, vamos aprender mais da palavra de Deus juntos. Com certeza temos muito a desbravar nesse livro tão maravilhoso, tão importante, que é as Escrituras.